A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um A Cidade é Sua, aqui na nossa Transamérica, agora TMC. Toda semana um assunto importante para você de São Paulo, para você do estado de São Paulo, e o assunto hoje é muito sério. A gente vai trazer um programa especial sobre a violência contra a mulher. E a gente começa esse programa com uma reportagem trazida pela Pietra Mesquita. Vamos acompanhar. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. A sequência de casos de feminicídio em São Paulo acende um alerta sobre a gravidade da violência contra a mulher. Os crimes continuam se repetindo em contextos já conhecidos, principalmente dentro de relacionamentos, e mostram que mesmo com leis mais rígidas e maior atenção ao tema, o ciclo de violência muitas vezes não é interrompido a tempo de evitar tragédias. E um dos casos mais recentes é o da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do próprio apartamento, no Brás, região central da capital paulista. O marido, o tenente-coronel Geraldo Leite, estava no local e é o principal suspeito. A ocorrência chegou a ser registrada inicialmente como suicídio, mas mudou de rumo após a perícia. Os laudos apontaram que Gisele foi baleada pelas costas, além de indícios de que a cena do crime pode ter sido alterada antes da chegada dos peritos. A investigação também identificou, por meio da análise de celulares, mensagens que indicam um relacionamento conturbado, marcado por ciúmes e comportamento controlador. As contradições nas versões apresentadas reforçaram a suspeita e o caso passou a ser tratado como feminicídio. O oficial foi preso e se tornou réu. E ao falar pela primeira vez após um mês da morte da soldado, o governador Tarcísio de Freitas comentou o caso em coletiva e destacou a necessidade de fortalecer as medidas de prevenção à violência contra a mulher. Para quem tem acompanhado o estado de São Paulo e tem acompanhado a segurança pública, vai perceber que nós fizemos várias operações recentemente, prendendo mais de 1.000 pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto, agressores de mulheres, pessoas que não vão mais praticar o feminicídio, que foram presas. A melhor resposta que a gente pode dar no caso da PM Gisele, que a gente lamenta muito, como a gente lamenta cada feminicídio, é a punição dura do responsável. E os números reforçam a gravidade do cenário, porque só em janeiro de 2026, São Paulo registrou 27 casos de feminicídio, 5 a mais do que no mesmo período do ano passado. Em 2025 foram 270 vítimas no estado, o maior número desde o início da série histórica. Em todo o país, o crime bateu recorde. 1.518 mulheres foram assassinadas, o equivalente a 4 mortes por dia. E diante desses dados, para especialistas, além de punições mais duras, programas de ressocialização podem ser algo complementar para diminuir a violência contra a mulher. E quem explica é o Anderson Almeida da Silva, advogado da Defensoria Pública. Esses programas entendem que o homem precisa aprender um novo jeito de ser para se cuidar do seu entorno e diminuir a forma violenta como trata as mulheres. E com esse cenário, o desafio segue sendo punir com rigor e também evitar que a violência chegue ao desfecho mais extremo. Muito bem, a gente segue nesse assunto e agora a gente traz para você, que está acompanhando esse A Cidade é Sua especial sobre o assunto violência contra a mulher, a gente traz para você mais uma reportagem feita pela Pietra Mesquita. Vamos acompanhar. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Muito obrigada por você estar aqui. É um prazer te receber no nosso programa para falar desse assunto tão importante que é a proteção das mulheres. Eu que agradeço, Pietra, e aos ouvintes da Rádio TMC. Maravilha. Bom, eu queria começar o nosso programa já perguntando para você sobre o parâmetro da violência contra as mulheres quando a gente fala de São Paulo. Quando a gente fala sobre esse assunto, qual que é o cenário atual em São Paulo?
O estado de São Paulo é pioneiro em implementação de políticas públicas para as mulheres. Isso a gente, quando eu falo em pioneirismo, eu não estou falando de uma questão atual, e sim dentro de uma série histórica. Desde 1985, o estado de São Paulo foi o primeiro a implementar a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, então, que foi a primeira no Brasil e no mundo. Então, depois disso, todos os estados passaram a ter essa política pública de atendimento especializado às mulheres, e hoje nós temos 143 delegacias de polícia de defesa da mulher em todo o estado, que estão distribuídas dentro de regiões administrativas determinadas, sendo que 18 delas funcionam durante 24 horas. Mas o mais interessante é você falar, mas a minha cidade não tem, são 645 cidades e 143 delegacias, mas é importante que a população saiba que, mesmo nas cidades onde não tem uma delegacia da mulher, qualquer delegacia convencional pode e deve atender a esses casos, porque ela possui policiais que são qualificados, que são formados para esse atendimento desde a formação na academia de polícia, depois com os cursos de aperfeiçoamento. E uma política que nós também implementamos ao longo desses anos, e agora ela se tornou muito mais fortalecida, é que nessas delegacias convencionais, a ideia é que todas elas tenham uma sala de atendimento especial às mulheres, que a gente chama de sala DDM. O que é a sala DDM? É uma sala reservada, com uma padronização na decoração, para que a mulher se sinta acolhida, se sinta protegida, ela tenha uma privacidade ao elaborar a denúncia, conversar com o policial, e para que ela sinta que realmente ali é o início de uma proteção. Mas o mais importante é dizer o seguinte: muitas mulheres não sabem. Aí você fala, mas não tem na minha cidade, mas eu não quero numa delegacia comum, porque mesmo assim a delegacia é um pouco longe. Mas é importante que realmente a gente informar a população de que nós temos, que a tecnologia nos favorece muito, e com a criação da Delegacia da Mulher online, esses serviços ampliaram de uma maneira assim, realmente vertiginosa. Então, nós temos hoje a DDM online, a mulher acessa o site da Polícia Civil, ou ela baixa o app SP Mulher Segura, app SP Mulher Segura, onde ela terá informações, orientações, endereços de serviços, delegacias, defensoria, informações, endereço das salas DDM, onde elas estão localizadas. E também ela pode, por meio desse app, mediante uma funcionalidade específica, realizar um boletim de ocorrência e também pedir uma medida protetiva de qualquer lugar onde ela esteja e também a qualquer hora, porque ela funciona 24 horas. Então, é um serviço que a tecnologia implementou e que facilita muito a denúncia das mulheres que não querem se deslocar, que não querem ir a uma delegacia, que não querem procurar por apoio de uma forma presencial, e numa emergência, realmente ela pode utilizar desse serviço e será muito bem atendida. Esse app, é muito importante que as mulheres saibam que esse app ele tem várias funcionalidades. Uma delas é realizar o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva de urgência. Quando a mulher acaba realmente o atendimento, ela sai de lá com essa medida protetiva já ajuizada, e dependendo, claro, de um aval, de um deferimento de um juiz, de uma análise de um juiz de direito. Mas esse app também, para as mulheres que têm a medida protetiva decretada, ele permite que ela acione um botão que a gente chama de botão do pânico. O que é o botão do pânico? É um botão de socorro, é um pedido de socorro que a mulher que tem a medida protetiva decretada tem acesso, e no momento em que ela baixa, ela está
conectada a esse aplicativo e a esse botão, ela é georreferenciada. Então ela, vamos supor, ao menor sinal de aproximação desse agressor, um vizinho ligou para ela e falou: olha, eu vi ele ali na esquina, eu vi ele caminhando para cá. O que ela faz? Ela aperta esse botão e imediatamente a polícia militar é acionada para que destaque uma viatura para o local, para que essa mulher seja atendida e muitas vezes, e em maioria dos casos, protegida e salva. Isso é muito importante. A mulher também tem hoje um serviço, olha, ela não sabe se aquilo que ela está sofrendo é agressão, se é violência, porque quando a gente fala em violência, Petra, não é só a violência física, a gente também tem a violência psicológica, a violência moral, a sexual e a patrimonial. Mas às vezes a mulher não identifica que aquele comportamento do agressor é violência. Por exemplo, um ciúme excessivo que leva ao controle dessa mulher. O controle excessivo que leva ao cerceamento dessa mulher, à sua vida social, à sua família, aos seus amigos. Ela pode entender no primeiro momento que aquilo é excesso de amor, excesso de zelo, dentro de um relacionamento estável, isso pode ser aparentemente comum. Quando que a mulher identifica que aquilo passa a ser violência? Quando ela começa a se sentir incomodada e aquilo gera um sofrimento interno. Então eu não estou gostando dessa situação. Deixa eu pegar uma informação, deixa eu me informar com alguém. E aí ela pode, por exemplo, não quero ir numa delegacia de polícia, não quero me dirigir a uma delegacia comum. Não é o caso de um boletim de ocorrência porque eu não tenho certeza. Eu ligo para 190, Polícia Militar, e eles têm um serviço que se chama Cabine Lilás. Policiais femininas atendem essa mulher, orientam, informam sobre endereços, sobre centros de referência de atendimento psicossocial, atendimento jurídico, dão uma orientação sobre se é o caso de ir a uma delegacia imediatamente ou não. Então, são várias ferramentas que a mulher tem hoje que permitem que ela tenha acesso, a gente fala acesso à justiça, ou seja, é um meio caminho andado para se chegar a um tratamento pelo juiz de direito. E a delegacia da mulher, normalmente, é a porta principal. E essas ferramentas dão acesso a essa porta principal. Quando a mulher abre essa porta, o que acontece? Ela é enxergada pelo Estado. O Estado fala, essa mulher precisa de ajuda. E ela faz o boletim, ela pede a medida protetiva, ela realmente é um caso de agressão, ela quer que ele fique a uma certa distância dela, dos seus filhos. E ela, então, ela não aconteceu tudo aquilo e ela não é simplesmente largada, não. Ela é encaminhada para uma rede de proteção, uma rede de apoio. O que é isso? É um atendimento, como eu disse, psicossocial, muitas vezes ela precisa de um tratamento psicológico, muitas vezes ela precisa de um estímulo para refazer sua vida, né, financeira. Ela foi dependente do marido muitos anos, ela não tem coragem, às vezes, de romper esse ciclo porque ela depende financeiramente dele. Então, ela é encaminhada para um curso, para aprendizado de um ofício, para reinserção no mercado de trabalho, enfim. Essa rede de proteção vai acompanhar a mulher dentro de um caminho após a denúncia. O mais importante é que ela se encoraje a fazer a denúncia para que essa porta seja aberta e um mar de possibilidades se abra na sua frente. Que protegem as mulheres e, ao mesmo tempo, também informam. Isso é de extrema importância. Inclusive, eu queria até tocar num assunto sobre a questão do monitoramento de agressores com tornozeleira, porque São Paulo também é pioneiro nesse monitoramento. E eu queria saber como é que funciona todo esse processo de monitorar, quais que foram os impactos, porque a gente também tem aqui um dado que o governo federal ele anunciou destinação de recursos para que outros estados também adotem o modelo que já está sendo implementado em São Paulo. Queria que você explicasse para a gente mais sobre esse monitoramento. Sim, extremamente importante a sua observação. São Paulo, sempre pioneiro, né, nas políticas públicas. No tornozelamento não foi diferente. O que é o tornozelamento? Quando um agressor é preso em flagrante por crime contra a mulher, uma violência contra a mulher, ele frequentemente, por lei, na verdade, ele passa por uma audiência de custódia, onde o juiz vai fazer toda uma análise daquela prisão.
Neste momento da audiência de custódia, o juiz pode determinar, se assim entender, que ele saia dessa prisão mediante o uso de tornozeleira. Ele é condicionado ao uso de uma tornozeleira, ou seja, ele vai ser monitorado 24 horas por dia por uma central de atendimento e que é normalmente comandada pelos policiais militares. Então, por exemplo, se o juiz disse para ele: olha, você tem que se afastar, eu quero que o perímetro, que você tenha um perímetro de afastamento de 300 metros, 500 metros da vítima. O que acontece? Esse tornozelamento permite que se faça o georreferenciamento desse agressor. Permite que a polícia saiba exatamente aonde ele está andando. E se ele adentra nessa área que a gente chama de área de exclusão, onde é uma área proibida, onde ele não pode adentrar, imediatamente acende um alerta lá na Polícia Militar e eles destacam uma viatura para o local para que se efetue a prisão desse agressor. E a mulher, ao mesmo tempo, lembra, quando ela tem uma medida protetiva, ele está atornozelado, mas com uma medida protetiva decretada, então ela também está georreferenciada e ela tem o poder, né, de acesso ao botão do pânico. Então permite que faça esse georreferenciamento de ambos para saber se realmente ele está cumprindo aquele dever que lhe foi imposto pelo juiz. E tem sido muito eficiente. São Paulo já tornozelou mais de 1.200 agressores, atualmente tem 220 agressores tornozelados, sendo monitorados pela Polícia Militar, e com um resultado efetivo, ou seja, impedindo que esse agressor se aproxime da mulher e a coloque em situação de risco. A gente falou desses impactos, mas eu queria saber se existe números aumentando quando a gente fala de violência contra mulher e essas denúncias. Existe esse número aumentando? As mulheres estão procurando mais ajuda? Essas medidas estão encorajando mais essas mulheres a procurarem ajuda? Sim, Pietra, com o aumento e com o aperfeiçoamento dessas ferramentas, ou seja, com essa possibilidade de acesso a essas portas todas, né, que o Estado promove para a mulher e oferta para a mulher, claro que o número de denúncias aumentou. Aumentou porque as mulheres se sentem mais encorajadas, mais confortáveis, se é a palavra que eu posso dizer, para fazerem uma denúncia mediante o celular, então, ou seja, com o celular na palma de sua mão, ela realiza a denúncia, pede a medida protetiva, isso é um conforto, de certa forma, muito grande, até uma segurança para a mulher. As mulheres têm se conscientizado que é necessário denunciar, nossas campanhas de conscientização têm aumentado, então, realmente, o número de boletins de ocorrência, o número de medidas protetivas aumentaram em São Paulo, e isso, claro, de um lado, se por um lado, é um pouco assustador, porque você fala, nossa, será que tem mais violências ocorrendo? Por outro lado, também nós entendemos que isso pode ser a facilidade que o Estado proporciona à mulher para que ela realmente se sinta à vontade para oferecer essa denúncia e abrir essa porta, né, para que o Estado possa enxergá-la. Sobre São Paulo ser pioneiro em diversas medidas quando a gente fala sobre violência contra a mulher. Queria que você falasse mais sobre essa inspiração mesmo de São Paulo para outros estados, né, para um país inteiro, para também criarem medidas em relação à violência contra a mulher. Como que você enxerga isso? Uma inspiração para outros estados, é um estado que está sempre na vanguarda de políticas em geral, mas principalmente nessa questão, hoje é realmente uma prioridade do governo do Estado de São Paulo, na implementação e no aperfeiçoamento dessas políticas, para que as mulheres realmente tenham ferramentas a se encorajarem para que possam denunciar. É como eu disse para você, claro, todos os estados do Brasil estão se movimentando, há muitas políticas em andamento, mas quando o Estado de São Paulo dá esses passos, né, à frente, ele realmente puxa os demais estados e
permite que os resultados sejam enxergados por outros estados. Isso é o mais importante, que a efetividade dessas ações tenham visibilidade para outros estados. Isso é muito importante. Porque o maior desafio para nós é trazer a mulher para a denúncia. Muitos casos, por exemplo, o Fórum Nacional de Segurança Pública, ele apontou um dado esses dias, ele falou que 13% das mulheres que sofreram feminicídio no estado de São Paulo tinham medida protetiva decretada. Mas vamos ao lado, né? Diz que o lado que você olha, 87% das mulheres que sofreram feminicídio não tinham nem boletim de ocorrência. Então, vejam a importância da denúncia. Então, é importante que seja feita a denúncia, para que o Estado possa agir, para que o Estado possa tomar medidas, para que o Estado possa inserir essa mulher numa rede de proteção, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta protegida e saiba que o Estado está olhando por ela. Isso é o mais importante. Bom, secretária, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria fazer uma última pergunta para você sobre um caso que a gente teve recentemente, que foi de uma policial que foi morta e o seu parceiro, que é um policial também, está sendo investigado como o possível assassino, né? Eu queria saber a sua opinião em relação a esse caso, assim, de uma tragédia absurda. A minha opinião é absolutamente técnica. O caso está sendo investigado, a Polícia Civil é a detentora dessa investigação, ela tem esse dever e essa atribuição constitucional de investigar. Então, o caso que está sob o segredo de justiça está nas mãos da Polícia Civil, que tem a tecnicidade e a expertise em conduzir as investigações e será conduzida da melhor forma. Só podemos realmente falar qualquer coisa sobre isso ao final dessa investigação, com os laudos colocados na mesa, com as conclusões técnicas da Polícia Civil, para realmente sabermos o que realmente aconteceu nesse caso. Perfeito. Queria que você deixasse, então, uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo a gente. E já fica aqui também o meu parabéns por todas essas medidas, pelo trabalho incrível que você vem fazendo pelo Estado de São Paulo, para nós mulheres a gente se sentir ainda mais seguras. É isso, parabéns. Thalita, eu quero estender na verdade, todos esses méritos, esses louros, isso não é um mérito somente da Secretaria de Políticas para a Mulher, porque a Secretaria de Políticas para a Mulher, ela atua, como a gente diz, é uma política transversal, ela não age sozinha, ela tem a sua autonomia, mas ela age sempre articulando com outras secretarias, com outros órgãos, e essa integração entre as secretarias, como, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, que é uma das nossas maiores parceiras, a Secretaria do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, a Saúde, a Educação. Essa parceria é fundamental para que essas políticas tenham uma efetividade. Mas, ao final, eu gostaria realmente de dar um recado para essa mulher que está nos assistindo, nos ouvindo, e dizer o seguinte: se você, mulher, se identificou ou sabe que está sofrendo, que se identificou com algumas de nossas falas, né? Está sofrendo algum tipo de violência, seja física, seja psicológica, ou tem dúvida que seja violência, procure ajuda. Converse com uma amiga, com uma familiar, ligue para a cabine Lilás, procure uma delegacia de polícia mais próxima, peça informação para saber se aquilo é violência, para saber se você pode denunciar aquilo e se realmente você o fizer, no caso de ser realmente uma agressão, você pode salvar a sua vida. E mais, alguém que esteja nos ouvindo, que conhece uma mulher que esteja sofrendo agressão, uma vizinha, uma amiga, denuncie, a encoraja a denunciar. Porque quando você denuncia, como eu disse, a gente abre uma porta, o Estado passa a enxergá-la, te colocar numa rede de proteção, e colocar essa mulher numa rede de proteção. E a gente fala que a denúncia salva a vida de uma mulher, salva a vida de várias mulheres, e principalmente salva a vida das famílias. Isso é extremamente importante. Maravilha. Queria agradecer mais uma vez e parabenizar, então, pelo trabalho
de todo o governo de São Paulo que vem batalhando e ajudando a proteger as mulheres. Parabéns mais uma vez e muito obrigada por ter estado aqui com a gente no nosso programa. Muito bem, agora a gente vai se aprofundar nesse assunto da violência contra a mulher. Acompanhe a entrevista feita pela Fernanda Câmara. Fernanda, é com você. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Segurança da mulher. Tema importante, tema sensível, que está em foco, em grande repercussão. A gente tem visto os últimos acontecimentos. E para vocês terem uma ideia, a primeira delegacia da mulher do mundo foi instalada no estado de São Paulo, no Parque Dom Pedro, e está completando esse ano 41 anos de existência. E a primeira delegada a comandar essa sede foi a Rosemary Correia, conhecida como Delegada Rose, que está aqui com a gente, vai conceder essa entrevista com a gente, que eu tenho certeza que vai prender muito a sua atenção. Muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço o convite para que a gente possa falar de um assunto do momento, né? Porque segurança da mulher atualmente é o assunto do momento, tendo em vista o enorme número de mulheres que têm sofrido violência ultimamente. Infelizmente, né, a gente sempre noticiou isso, mas eu não sei se são as estatísticas ou mais divulgações ou devido às estatísticas, mas a gente vai abordar isso com você. Mas só para a gente voltar lá atrás, como a primeira delegacia da mulher, então, foi instalada aqui no estado de São Paulo, né? A primeira delegacia da mulher do mundo foi instalada aqui no estado de São Paulo em 1985, e você que comandou, né, essa primeira delegacia, eu queria que você me falasse como é que era, como é que foi esse marco histórico, como que as mulheres ficaram sabendo disso, como elas chegaram até a delegacia, como eram os atendimentos. Bom, realmente eu devo dizer a você que foi um marco histórico mesmo. Nós começamos a pensar na existência de uma delegacia, nós chamamos de Delegacia de Defesa da Mulher. Nós começamos a pensar na Delegacia de Defesa da Mulher e levamos, na época, o Conselho Estadual da Condição Feminina levou a ideia ao secretário Michel Temer, que levou ao governador Franco Montoro, que gostou da ideia. Só para você ter noção da ideia, a criação foi apenas um mês. Em um mês, a delegacia estava sendo instalada e eu tinha sido convidada para ser a primeira delegada titular. O que aconteceu? A imprensa deu muita publicidade à criação da Delegacia da Mulher. Eu, por exemplo, dei muitas entrevistas para falar o que era, apesar de que eu também não tinha noção do que eu ia encontrar pela frente. Mas a gente foi entrevistada, o jornal dizia, a televisão dizia. Para se ter uma ideia do que isso significou, nós tivemos, no primeiro dia de inauguração da delegacia, mais de 500 mulheres numa fila aguardando atendimento. No primeiro mês de atividade da delegacia, nós registramos mais de 2.000 boletins de ocorrência, sendo que 80% deles de lesão corporal. Então, veja, era uma violência que ficava escondida, e quando você deu um canal oficial aberto para essa mulher que sofria violência, para que ela pudesse vir denunciar, ela veio realmente expor tudo aquilo que o lar docilar realmente não tinha, né? Que não tinha tanto amor assim, tinha muito mais violência do que amor. 500 mulheres na fila de uma delegacia da mulher causa espanto, preocupação, emoção, sensibilidade. É um misto de sentimentos, né? Não, causa medo. Eu diria você, causa medo, principalmente. Nós éramos em 13 mulheres que iniciamos esse trabalho. Eu, delegada, minha delegada assistente, uma delegada negra, a doutora Maria Clementina de Souza, que já não está mais entre nós, investigadora, escrivã, carcereira, 13 mulheres para iniciar esse trabalho. Quando nós abrimos a porta às 8 horas da manhã, do dia 7, porque dia 6 foi o dia da festa, né? Você vai no palácio, toma posse, vai na secretaria, depois vem para a delegacia. Quando nós abrimos a porta, nós olhamos umas para as outras e dissemos, bom, o que nós vamos fazer agora? Porque fazer a parte policial, conhecer o processo, todas nós conhecíamos, mas como é que você ia lidar com
com a esperança, principalmente, daquelas mulheres que estavam ali na fila, achando que elas poderiam sair da delegacia com seu problema resolvido. Problemas de anos de espancamento, problema de anos de ameaça. E aquilo estava nas nossas mãos. Mas como não tivemos tempo de pensar, olhamos uma para a outra, cada uma foi para o seu lugar e começamos o atendimento. E assim começou a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, da qual eu tenho muito, mas muito orgulho de ter sido a delegada que implantou. E as mulheres tinham noção do que era violência contra a mulher? Que não era só rasgar a pele e ter sangue, que não era só lesão corporal? Para você ter uma ideia, as mulheres, nós não tínhamos, na época, estatística, números de mulheres que sofriam violência. Não havia. Tinha um caso numa delegacia na Zona Leste, um caso numa delegacia da Zona Sul, mas mais nada, não tinha estatística. E você sabe que, quando não tem estatística, você não faz política pública, não é? Então, a Delegacia da Mulher foi a primeira política pública que aconteceu para as mulheres no Brasil, não em São Paulo, no Brasil. Quando nós recebemos as mulheres, nós percebemos o seguinte. Primeiro, a maioria delas achava que ele precisaria ter batido até tirar sangue para que ela pudesse comparecer. Se não tirasse sangue, então ficou hematoma do soco, do pontapé, ela não poderia ir à delegacia. Quer dizer, isso colocado na cabeça dela por atendimentos mal feitos em delegacias comuns, que quando ela chegava, quando ela tinha coragem, né, e ela ia perguntar para ela, tirou sangue? Ah, se não tirou, então nós não podemos fazer nada. Então, aquilo se cristalizou na mente das mulheres, achando que elas deveriam sair sangue para poder fazer a sua ocorrência. E aí nós fomos lá para dizer para ela, não. Se você levar um empurrão, se você levar um tapa, se você for ameaçada, você tem todo o direito de vir à Delegacia da Mulher para pedir socorro, para pedir ajuda. Foi assim que nós começamos a mudar, inclusive, a cabeça das próprias vítimas, orientando-as a que viessem já no primeiro empurrão, não esperasse uma agressão mais séria para poder procurar. E a violência psicológica, ela acontece até hoje e muitas mulheres ainda não identificam. Quando chega às vias de fato, para muitas dessas mulheres, elas acham que foi a primeira vez que recebeu violência. Naquela época, nem se falava em violência psicológica. Era a violência física e a violência sexual, só. Com o tempo e com as outras políticas públicas que foram surgindo, porque nós tivemos aí, então, assistência social, nós tivemos psicólogas, nós tivemos advogadas, que foram para lá para nos ajudar no atendimento completo dessa mulher. Tivemos a primeira casa para mulheres que não podiam voltar para casa depois que faziam a denúncia, porque corriam o risco de ser mortas. E, em 2006, tivemos a nossa grande vitória, que foi a sanção da Lei 11.340, que leva o nome de Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha é que começou a aparecer a violência psicológica, porque antes ela não tinha, não existia. Ninguém fazia boletim de violência psicológica porque não estava na lei, não estava no Código Penal. Com a Lei Maria da Penha foram 5 tipos de violência. A física, todo mundo sabe, a sexual, todo mundo sabe, a moral, calúnia, injúria e difamação, a patrimonial, quando ele se apropria dos bens dela, do dinheiro dela, e a psicológica. O que é a violência psicológica? É a desqualificação da mulher. Você é burra, você não sabe nada. O que adianta eu falar com você que você não vai entender? É humilhação. É você... ele não encosta um dedo num fio de cabelo dela. Né? Ele afasta ela da família, ele afasta ela dos amigos, ele a cerca de tal maneira que ela fica totalmente sob o controle dele. E ela não percebe e ela vai perdendo a autoestima, porque todo dia ele a desqualifica. Então, o dia que ela apanha, e ela vai apanhar com certeza, ela não vai à delegacia, porque ela acha que ele tem razão de bater, porque ela é burra. E quando alguém consegue furar esse bloqueio e levar essa mulher à delegacia, antes ela tem que passar por uma psicóloga. Por quê? Porque ela já chega para a delegada assim, não, doutora, ele não fez nada, ele é muito bom. Ele me bateu porque eu mereci, porque eu sou burra. E aí, então, você tem que trabalhar esta mulher, devolver para ela a autoestima, para fazer com que ela registre a queixa. Então, hoje, nós trabalhamos muito com a violência psicológica, para ensinar a mulher a detectar um relacionamento abusivo.
Porque se ela consegue identificar o relacionamento abusivo, a violência psicológica, e violência psicológica é crime, está no Código Penal. Se ela consegue identificar, ela se livra de uma agressão física e, se Deus quiser, de um possível feminicídio. Muitas mulheres devem estar se perguntando como provar a agressão psicológica, porque você até estava conversando comigo, comentando comigo, sobre a questão do silêncio, né? Que o companheiro, nem vou chamar de companheiro, né? Que o marido fica em silêncio, fazendo uma tortura psicológica mesmo, sem falar nada. Então, assim, a lesão corporal, a mulher tem ali como provar, né? Até porque tem os exames e tal. Como comprovar a tortura psicológica, a violência psicológica? Não é difícil. A violência psicológica, como eu disse, é a desqualificação da mulher. Essa mulher, todos os dias, escuta do marido: você é burra, você não serve para nada, você não sabe se vestir, você não sabe cozinhar, você não serve para estar comigo, se eu te deixar, não tem outro que vai te querer, você tem que ficar comigo mesmo, porque senão ninguém te aguenta. A humilhação, tipo, olha, esse vestido é lindo, mas nesse teu corpo horroroso fica uma droga. Tudo isso ela pode contar e pode ser comprovada, inclusive, pela conversa que ela pode ter com vizinhas, com amigas ou pessoas que, na realidade, muitas vezes até veem isso. Tipo, eu estou numa roda de amigos e a mulher está lá falando alguma coisa. Aí ele chega: cala a boca, você não sabe de nada. Vai embora daqui, você é muito burra. Na frente dos amigos, na frente das pessoas. Então, tudo isso é violência psicológica. Não estou dizendo que vai chegar e vai ser tão fácil quanto uma lesão corporal, mas tem sim como provar. Inclusive, muitas mulheres ficam em relacionamentos, primeiro por não entenderem o que é a violência psicológica e também por dependência financeira, né? A maior parte das vezes, o grande problema da mulher é a dependência financeira. Por que hoje a gente trabalha também muito na capacitação profissional das mulheres? Porque se ela aprender alguma coisa, porque normalmente ela se casa, tem os filhos, cuida da casa, que já é um trabalho horrível, que a gente não para um minuto, né? Mas ela precisa de alguma coisa para ter o seu sustento, a sua renda, porque tudo depende dele. Sim. Então, a gente está fazendo projetos de capacitação. Ensinar a fazer bolo. Aliás, eu não preciso nem ensinar, porque muitas mulheres já nascem com esse dom de serem excelentes boleiras, e faz docinhos, e faz unha, faz cabelo, né? É massagista, aprende tudo isso dentro dos cursos de capacitação que a gente tem, para que, num momento de dificuldade, ela consiga sair da casa e sair da dependência financeira que ela tem com ele. Porque é difícil para uma mulher com filhos que não trabalha sair de casa e ir para onde? Para baixo da ponte? Ela pode até ir, mas ela fala: e meus filhos? Meus filhos, ou mal ou bem, estão aqui dentro de casa. Então, você precisa primeiro ajudá-la, primeiro a se conhecer, a se ver como mulher. Segundo, a ter independência financeira. E aí, no tempo dela, na hora que ela acha que pode ser, aí ela realmente procura ajuda para fazer a separação. E depois de 41 anos, então, da instalação da primeira delegacia da mulher do Brasil, instalada aqui em São Paulo, São Paulo é o estado com maior cobertura de delegacias do país. E só para a gente ter uma noção de fluxo e estado, então, emocional, como que as mulheres chegam, como elas são atendidas na delegacia hoje? Eu sei que hoje você está mais afastada, né, desse cargo, mas certamente você acompanha, até porque você falou aí dos cursos de capacitação. Como que elas são atendidas para a gente tentar traduzir na prática o funcionamento e até encorajar outras mulheres e mais mulheres a procurarem a delegacia da mulher? A primeira coisa que tem que ser feita é ir à delegacia. E eu sempre oriento da maneira seguinte: mesmo sendo delegacia da mulher, muitas vezes pode acontecer de você não ter o acolhimento que você necessita, de você não receber por parte daquele policial ou daquela policial que está te atendendo a empatia que você precisa para poder dizer o que está acontecendo. Se você for mal atendida, se não te derem bola, se disserem para você que não pode registrar, que não tem nada, que aquilo não é crime, por favor, só anota, sem chamar atenção, o nome,
a delegacia, o horário, e liga para a Corregedoria da Polícia Civil ou para a Ouvidoria da Polícia Civil para fazer a sua reclamação. Não tenha medo, ninguém vai te perseguir, e a Corregedoria e a Ouvidoria vão tomar providências para que outras mulheres, na sua situação, não passem por isso. Mas falando do lado bom, a mulher vai à delegacia, é feito um boletim de ocorrência contando tudo o que aconteceu com ela. Se ela tem lesões corporais, ela vai fazer exame de corpo de delito, ela indica as testemunhas que possivelmente ela possa ter, que também são ouvidas no inquérito policial e depois se chama o agressor. Caso o agressor seja uma pessoa muito violenta e ela tem medo de retornar, porque ela pode ser morta por ele depois que ela fez a queixa, ela pode, além de pedir a medida de proteção, a medida protetiva, tá? Que é o afastamento dele da casa ou que ele não se aproxime dela a uma certa distância, mas se tudo isso ainda ela acha que ela corre perigo, ela pode ser encaminhada a um abrigo, onde ela vai receber toda a ajuda, enquanto se o processo criminal continua andando, ela vai pelo menos ficar protegida de uma nova agressão. Ô, Rose, com tanta mulher que chega pedindo proteção, muitas implorando por segurança, o Estado de São Paulo está cada vez mais inseguro e são necessárias ainda mais ações ou mudanças em políticas públicas, porque esse é o questionamento, né, de muitas mulheres e também de muitos cidadãos. Existem as políticas públicas, existem os acolhimentos, os apoios, mas cada vez mais mulheres pedindo por socorro e mulheres sendo mortas e mulheres sendo violentadas. A gente viu vários casos de mulheres recebendo socos dentro de elevador, mulheres sendo mortas com um tiro do marido, né, que atirou. Enfim, falta ainda mais mudança, falta ainda mais política pública. Por que que as mulheres pedem cada vez mais por socorro e por que cada vez mais mulheres sofrem violência e são mortas? É a pergunta de $1 milhão essa. Veja, o Estado de São Paulo hoje é um Estado que está à frente das políticas públicas de mulheres. Só para ter ideia, são mais de 140 delegacias de defesa da mulher funcionando, sendo que 20 dessas funcionam 24 horas. Abrigos, nós temos 2 ou 3 abrigos para mulheres que não podem voltar para casa. Temos os cursos de capacitação para as mulheres vítimas de violência, para que elas possam ter a sua independência financeira. Temos ONGs que fazem, porque às vezes a mulher não quer ir na delegacia. Então, você orienta, olha, tem uma ONG que pode te orientar, pode ensinar você como é que você tem que fazer. A gente tem bastante. A gente tem um equipamento aqui na nossa cidade de São Paulo que pouquíssimas pessoas conhecem. Chama-se Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, gente, esteticamente, ela já é linda, tá? Toda a parte arquitetônica dela é maravilhosa. Dentro da Casa da Mulher Brasileira, você encontra Delegacia da Mulher, você encontra Defensoria Pública, você encontra psicóloga, assistente social, você encontra promotora e você encontra juíza, num único espaço. Você não precisa ficar andando de um lado para o outro. Naquele espaço, você tem todos os atendimentos que você precisa. A delegada pede uma medida preventiva, ela atravessa o corredor e vai despachar com a promotora e com a juíza, para você conseguir. Além disso, tem alojamentos que podem atender mulheres que não podem voltar para casa até que se identifique um abrigo para ela aí. Tudo isso, gente, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ali na Rua Vieira Ravasco, 26, no Cambuci. E pouquíssimas pessoas sabem desse equipamento maravilhoso que é para atender mulher vítima de violência. Agora uma pergunta pessoal, fugindo de política pública. Esse aumento da violência que a gente vem assistindo, noticiando, registrando, também tem a ver com homens que praticam a violência porque têm sensação de impunidade? Muitos têm medida protetiva e furam isso, chegam até a mulher, violentam e matam a mulher. Então, uma pergunta pessoal, muitos homens têm sensação de impunidade por esse alastro de casos de violência? Uma boa parte deles tem essa sensação de impunidade. Principalmente quando a mulher recebe uma medida protetiva, eles acham que aquilo é brincadeira. Então, eles saem da delegacia e vão lá
atormentar a mulher de novo. Mas será que Só não para é dizer... porque eles veem alguns casos de furo? Mas não é. Nós, para vocês terem uma ideia, nós temos cadeia aqui na nossa cidade de São Paulo que está lotada de homens que descumpriram medida protetiva. Porque hoje, a mulher que tem medida protetiva, ela tem um aplicativo no celular que, se ele chegar perto dela, ela aciona aquele aplicativo e a viatura que estiver mais próxima dela vai até o local para socorrê-la. E, na maior parte das vezes, esse cidadão, se é que eu posso chamar assim, esse cidadão ele é preso em flagrante e vai para a cadeia. A gente vai ter agora... foi aprovado já, vai ser colocado em prática rapidamente, a tornozeleira eletrônica. Ele foi preso em flagrante, chega na audiência de custódia e o juiz põe ele na rua, tá? Tudo bem, eu sou contra, mas não sou juíza, né? Ele já tem que sair com a tornozeleira. Essa tornozeleira ela vai ter no celular dela também o aplicativo, que quando ele chegar perto vai apitar. Aí ela vai chamar a ajuda também para que ele não se aproxime dela. Você vê, tudo que está sendo feito, a gente sabe, tem muita mulher, não muitas, tá? O número de mulheres que foram assassinadas o ano passado, apenas 20% a 25% delas tinham medida protetiva, as outras não tinham. Então, a medida protetiva é uma coisa muito importante e está se criando caminhos, né? Está se criando instrumentos para que a mulher possa pedir socorro rapidamente quando essa medida protetiva for quebrada. A sensação de impunidade, ela existe. Agora, o que está acontecendo, se você me permite? Hoje, nós estamos aí nos deparando com sites, tá, que ensinam, que distribuem, que fazem proliferar o ódio contra a mulher. Tem um site aí, chamado tal de Red Pill, que o rapaz ensina a matar, a estuprar, a bater. No Dia Internacional da Mulher, ele colocou lá no site dele, se a mulher te disser não, o que você faz? Você bate, você estupra, você faz. Sabe quantas visualizações? Mais de 1 milhão de visualizações para esse site infeliz, que, graças a Deus, a Polícia Federal já está dando um jeito de tirar do ar, porque estava no TikTok. Mas, junto com esse, tem outros tantos que ficam desenvolvendo essa coisa desse ódio, dessa misoginia contra a mulher. E isso, com certeza, também, a par de que o homem não sabe ouvir um não, né? A par de que, principalmente, o homem inseguro não pode conviver com uma mulher independente, uma mulher segura, porque ele se sente meio fracassado e aí ele reage de forma violenta, a gente está aí mais ou menos explicado por que se aumentam tanto os casos de feminicídio. Que agora virou lei, né? Crime. Crime. Desde 2015, feminicídio é crime, artigo do Código Penal brasileiro. Você, então, emendando com esse assunto, você acha, então, que a base também precisa ser muito bem estruturada ou que ela deve ser reestruturada ou que ela deve chegar... Porque, assim, nas escolas tem português, matemática, enfim. Você acha que deveria também ter um ensinamento aos meninos, junto com as meninas também, ali na base, quando ainda são meninos e meninas, ali na escola, para que não se cresçam meninos, homens violentos e que essa conscientização também chegue às meninas para que elas saibam como denunciar, em que momento. Você acha que a base precisa ainda de uma estruturação diferenciada? Eu não acho. Eu tenho certeza. Temos. Absoluta certeza disso. Na Prefeitura de São Paulo, as escolas municipais têm, no mês de agosto, que é o mês do aniversário da Lei Maria da Penha, todas as escolas municipais têm que ter uma semana dedicada à discussão da Lei Maria da Penha. Sabe, os alunos fazem trabalho, vão pesquisar, então é uma forma que você já tem de começar a trabalhar com isso, porque nós precisamos começar pela educação, não tem outro caminho. Ou nós trabalhamos através da educação, ensinando os meninos a terem respeito, ensinando os meninos a não bater, ensinando as próprias meninas também como devem se portar no momento em que uma situação dessa aconteça. Tem que começar pela educação. Eu mesma já fui a várias escolas falar com adolescentes. E a gente sempre leva um susto, porque, mas bateu. Mas não pode bater? A gente não pode...
Assim, rapazes de 13, 14, 15 anos perguntando. Então, você vê a necessidade, sim, de que você desenvolva nesse jovem um outro tipo de comportamento, um comportamento mais cidadão, sem agressões, sem empurrões, sem palavrões, de respeito à mulher. E também trabalhe a menina, porque você tem que trabalhar o conjunto, né? Meninos e meninas, para que as coisas resolvam. Mas eu não tenho dúvida que o nosso caminho, além tudo que nós estamos falando é depois que a coisa aconteceu. Mas nós precisamos trabalhar antes. Para trabalhar antes, a gente precisa trabalhar a educação. E aqui eu queria deixar um apelo. Nós que trabalhamos nessa área, nós precisamos da ajuda dos homens de bem e do bem. Porque, graças a Deus, não são a maioria dos homens que são agressoras ou que são feminicidas. Graças a Deus. Nós precisamos da ajuda desses homens, que se juntem a nós nessa luta, que venham conosco trabalhar para combater a violência contra a mulher. Fazendo o quê? Você está vendo que um amigo teu lá no futebol, lá no bar, tem um comportamento estranho? Chama do lado, vai conversar, diz que está errado. Sabe, a gente precisa de todo tipo de apoio necessário para que a gente tente melhorar esse inferno, que é o verdadeiro, a palavra que eu tenho que usar, que está acontecendo hoje na vida das mulheres. Só para a gente terminar, você já me respondeu isso, mas só para eu entrar mais nisso, porque eu sei que tem mulher que está ouvindo a gente e que tem muito medo de fazer denúncia. Por que esse medo? Eu sei que essa mulher tem medo de morrer, tem medo de que o marido a violente, porque ele vai saber de alguma maneira que ela fez a denúncia. Como sair disso? Desse medo de denunciar pelo medo da consequência? Se ela não denunciar, infelizmente, o final acaba sendo um feminicídio, um assassinato, ou uma violência, uma lesão corporal mais grave. É importante denunciar. Não tem necessidade de ter medo. Você não pode voltar para casa, a gente tem aonde colocar você. Mas se você não fizer nada, você nunca vai sair dessa vida de violência que você está vivendo e corre o risco de ser morta. É importante denunciar. Procure ajuda. Você não quer ir na delegacia? Procure as ONGs que trabalham com violência contra a mulher. Converse com as pessoas. Vá conhecer a Casa da Mulher Brasileira. Sabe, tente. Ninguém quer. Se você achar que ainda não é hora de denunciar, a gente respeita o seu momento. O importante é que você seja empoderada das informações que nós estamos passando, que tenha onde você ir, que tenha o que você fazer. E aí, no seu momento, você vai e faz. Eu reconheço que é difícil, a gente tem medo mesmo, tantos casos de feminicídio que a gente tem assistido, as mulheres ficam com medo, mas você indo ou você não indo, você está correndo o mesmo risco de ser assassinada. Eu continuaria aqui por muito mais tempo, tem muito mais perguntas, mas eu agradeço muito a Rosemary Correia, que é conhecida como a delegada Rose e é presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade, pela sua sensibilidade e por tantos esclarecimentos. Eu é que agradeço e quero cumprimentar a todos vocês que colocaram no ar um tema tão sério, tão importante. Com certeza, vocês podem ter certeza que muita mulher que está assistindo, que está vendo isso agora, pelo menos ela está se empoderando em informações e vai poder se livrar de uma lesão corporal ou de um feminicídio. Muito obrigada e muito obrigada a você, ouvinte, que ficou aqui conosco na Cidade é Sua, com esse tema de segurança à mulher. Muito obrigada e um ótimo dia. Esse foi o A Cidade é Sua desta semana aqui na nossa Transamérica TMC. Na semana que vem, mais um tema do seu interesse aqui na nossa programação. Até lá. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.